A paz do Senhor a todos. Eu venho mais nesse dia agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estar vivo, né? De poder, quem sabe com esse videozinho, chegar ao coração essa palavra daqueles que necessitam dela. Que ela venha ser uma palavra de restauração, uma palavra de mudança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse momento, que a sementinha possa ser plantada e que o propósito seja ele alcançado a quem precisa. Deus é quem dá o crescimento. Então, gostaria de dar um início dessa leitura da palavra com os irmãos, em nome daquele que nos envia, quem nos capacita, quem nos promete e nos cumpre, aquele que vive, aquele que nos vê, nos ouve e nos responde. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amados, vamos abrir livro de Juízes, ok? Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1 em diante. Vamos fazer uma leitura hoje não tão grande, não tão extensa, percorrendo todo o capítulo 16. Amém? Que possa o Espírito Santo de Deus, neste momento, estar capacitando, para que não venha ser o homem, não venha ser a carne, mas sim o Espírito Santo. Que o Espírito venha falar às igrejas, que o Espírito Santo venha tocar no propósito que há para cada um ouvinte. Ó meu Senhor Deus, eu lhe peço a direção neste momento, Pai. Capacita o teu servo, para que mediante as tuas palavras brotem os mistérios. Mistérios do reino, mistérios do rei. E desde já eu te agradeço pela oportunidade e pela promessa que aqui já se cumpre, Pai, de mais um dia em tua presença. Amém. Graças a Deus. Capítulo 16, versículo 4. Tem por subtítulo Sansão é traído por Dalila. Sansão, acredito que crentes e descrentes, conhecedores da palavra ou não, já viu falar de Sansão, né? Inclusive tem muitos filmes, Sansão e Dalila. Sansão, o homem mais forte do mundo, cabelos compridos, homem de estatura bonita, né? Assim, pelo menos, é o que mostra relatos de filmes. Porém, uma coisa sabemos, Sansão era, por sinal, muito forte realmente, o homem mais forte da época. E vamos começar o entendimento com a leitura. Versículo 4, capítulo 16. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Sansão se afeiçoou por Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de pratas. Entendemos aqui que começou Sansão com Dalila, né? Já provavelmente namorando ou por ali nos princípios, que
Subiram os príncipes dos filisteus para conversar com Dalila, querendo descobrir onde se consiste a força de Sansão. E eles ofereceram cada príncipe, aqui não diz quantos príncipes eram dos filisteus. Cada príncipe prometeu ela 1000 ciclos de prata. Era a moeda da época, né? 1000 ciclos de prata cada um, se ela descobrisse de onde vinha a força de Sansão. Disse, pois, Dalila a Sansão: ó, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Tendões frescos era como se fosse cipós, né? Ele disse: se me amarrares com 7 tendões frescos, não secos, eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha, artimanha de Dalila. Já começou a perguntar para Sansão: como é que faz para você perder tua força? Ele fala: com 7 tendões frescos eu me enfraquecerei. Os príncipes dos filisteus, versículo 8, trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, olha. Então ela planeja, eles trazem os 7 tendões, como se fossem 7 cipós verdes. Ela planeja, fala para os homens: esconde aí no quarto. Ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou-lhe os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada, assim não se souberam em que consistia a força. Ou seja, eles escondidos, ela pega os tendões, amarra Sansão, talvez numa brincadeira, ela chama o Sansão: deixa eu ver mesmo se, imagina, né? Deixa eu ver se realmente eu consigo te amarrar com 7 tendões. Isso ela amarrou e gritou eles. Eles apareceram, Sansão quebra os tendões frescos, como se nada, né? E versículo 10, disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Pela segunda vez, ela pergunta para Sansão: declara-me, fala-me, com que você pode ser amarrado? O homem era muito forte, nada segurava, nada nem ninguém segurava Sansão. Ele disse, pela segunda vez, né? Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: imagina o Sansão amarrado de corda. Dalila olha para ele e fala: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha lá no seu quarto interior homens escondidos. Diz quarto interior, porque naquela época se fazia, se tinha um quarto e outro quarto além daquele. O quarto, uma porta do quarto, como se fosse esses guarda-roupas embutidos, né? Chiques. Então ela tinha um quarto dela, da cama, e outro quartinho, como se fosse um quartinho secreto, e ali os homens escondiam. E ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Olha as cordas, como um fio se arrebentou. Sansão, né? Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. Pela terceira vez, Dalila insiste com Sansão para que ele conte de onde vem a tua força, com que ele pode ser amarrado. Ela ia ganhar 100 ciclos de prata de cada príncipe daqueles dos filisteus.
sabe lá quantos príncipes fosse. Então ela já estava pela terceira vez tentando conquistar da boca de Sansão toda a verdade de onde consistia a força dele, por causa do dinheiro. Olha que ponto o ser humano chega por conta do danado do dinheiro. Olha aonde introduziu o acusador, o inimigo de Deus, o inimigo dos filhos de Deus, aonde ele introduziu em uma mulher, que talvez também não fosse uma mulher feia, uma mulher bonita, que iludiu e encantou Sansão, e agora pela terceira vez já está tentando conquistar da boca dele a verdade de onde consiste a força dele, para ele ser pego pelos príncipes e ganhar 100 ciclos de prata de cada um. Ela não queria saber se ele era bonito, forte, se ele ia dar prazer para ele, se ele ia dar uma vida, se ele ia dar filhos, nem nada. Eu estava pensando na prata, no dinheiro. Vejo eu, entendo eu que se fosse uma mulher bonita ou feia, aos olhos de cada um, para mim não existe aquela feia ou aquela bonita. Existe gosto e detalhe maior para nós que queremos e buscamos a vida com Deus. Temos a ciência de que para Deus, corpo físico, cor, se é gordinho, se é magrinho, se é moreninho, se é feinho, se é bonitinho, para Deus pouco importa. Correto? O que se vale é a alma. Mas imagino que nessa época devia ser uma mulher formosa, que o diabo introduz, que ali já está na alma, imagino que já está na alma. Conquista o homem, olha, perdendo todo o seu tempo, podia estar ali desfrutando de outras coisas da Lila, não, mas ela se introduz, o inimigo introduz ela na vida de Sansão, introduz ali até ela os príncipes dos filisteus, subordinam ela com prata, e ela aceita. Pois pela segunda vez Dalila tomou cordas, tá? Ele arrebentou, disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tem dito mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu, pela terceira vez: se tecerem as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e as firmares com pinos de ar, ou seja, se ela trançasse, tecesse 7 tranças do cabelo dele e prendesse com pinos de tear, serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e a teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então, glória a Deus, olha, ela disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Oh, sangue de Jesus Cristo tem poder. Pela terceira vez, ela tenta pegar Sansão no ato, no pulo, tentando descobrir de onde vem a força, a determinação, aquela garra de Sansão. Ele mente, ele não quer contar. E olha o que ela diz: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Ela põe o amor entre eles. Se você me ama, Sansão, me conta. Você entendeu? É assim. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha o que ela estava fazendo, importunando ela todos os dias.
com as suas palavras e molestando. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele ficou impaciente por ela todos os dias ali na mente dele, importunando ele. Olha quanto o inimigo estava usando da Lila, importunando todos os dias. Chegou ao ponto dele ter uma impaciência de matar. Imagina aquele homem que era o homem mais forte de todos os tempos, impaciente, com uma impaciência de matar. Imagina um homem de tamanha estatura e tamanha força, que a força era divinal. A força não era a força só da carne, era a força divinal, força de Deus. Imagina esse homem com raiva, com impaciência, querendo matar, estrangular. Acabava com o mundo. Olha, ele impaciente, descobriu-lhe todo o coração, ele disse. Descobriu-lhe todo o coração, ou seja, ele abriu todo o coração para ela. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus. Narizeu de Deus quer dizer escolhido de Deus. Desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Oh, Jesus! Tem misericórdia, Pai. O inimigo importunou tanto Sansão e o inimigo dentro da casa dele. Esposa, namorada. A mulher que estava do lado dele dizendo que amava. Chegou ao ponto de importunar ele tanto, dele perder a paciência e contar tudo para ela. E ele contou. Se rasparem minha cabeça, eu perco toda a força, pois eu sou narizeu de Deus, sou escolhido de Deus, então não pode passar navalha na minha cabeça. Vendo, pois, Dalila, versículo 8, capítulo 16 de Juízes, vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, já que ele tinha aberto todo o coração para ela, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Sube mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Ele contou tudo. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Agora estava consumado. Já subiram até com o dinheiro, ciente de que ia pegar Sansão. Dalila. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Oh, imagina, deve ter deitado no joelho de Dalila ali, ela feito carinho, enganando e pensando no dinheiro. Dormiu. Sansão dormiu. Tem um ditado popular que diz que se cochilar o cachimbo cai. Vigilância. Vigiai e orai. Deus não disse orai e vigiai. Deus disse vigiai e orai em todo tempo. Sansão dormiu. Sansão não vigiou. Ela não vigiou, ele não estava prestando atenção no que Dalila estava querendo realmente. Oh. Fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, imagino que ele acordou todo assustado ali, disse consigo mesmo: Sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Da onde vem a força de Sansão? Onde estava a força de Sansão? Pois eu já vi muitos dizer, também já pensei num tempo passado aí, e assim como configuram também todos os filmes, e dá pouco entendimento esses filmes, né? Para quem conhece pouco a palavra,
de que a força de Sansão estava nos cabelos? Desde o princípio. Mas como assim, Paulo César? A Bíblia diz que se cortasse o cabelo, Sansão perderia suas forças. Correto? Correto. Mas eu afirmo que a força de Sansão não estava nos seus cabelos. Olha, versículo 20. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A força de Sansão não estava no cabelo, e sim no Senhor que habitava nele, na obediência. Obediência. Sansão, desde pequeno, não tinha passado navalha nenhuma nos seus cabelos, porque quando Deus falou com a mãe de Sansão, disse: mulher, você não tomará bebida forte alguma, e nem teu filho se raspará os cabelos, pois ele é nazireu de Deus, é escolhido de Deus. Não se pode raspar o cabelo de Sansão. Isso era uma obediência de sua mãe e ela fez. Mas Sansão abriu muito a boca. Sansão descobriu o coração para Dalila, desobedecendo a Deus, mesmo que não tenha sido ele, com a vontade dele, raspar o cabelo, mas foi pela boca e pela palavra que ele soltou para Dalila, deu oportunidade do inimigo tomar das mãos de Sansão a força que havia nele, que era a presença de Deus. Ei, não sei com quem Deus quer falar, mas uma coisa é certa, ele comigo está falando também. Boca fechada, não entra mosquito, mas também não tira a presença de Deus. Boca aberta é para proferir o evangelho. Boca aberta é para alcançar almas. Se você é um cristão, se você é um servo, se você é um discípulo, sabe muito bem que temos que refrear a nossa língua, o chicote do corpo. Sansão não raspou seus cabelos por sua própria vontade, mas por muito falar, perdeu-se, se retirou dele a presença de Deus. A força não estava nos seus cabelos, mas sim na obediência de não raspar os seus cabelos. Obediência. Deus te prometeu, Deus te entregou, Deus cumpriu na tua vida. Seja obediente. Eu tenho certeza que tudo que Deus entrega na tua mão, Ele só te pede uma coisa: obediência. Tenho certeza, princípio de tudo, os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nosso próximo assim como nos amamos. Então, se não tivermos obediência a esses 2 mandamentos, nada prospera. A nossa boca abre e simplesmente a nossa força, que consiste no Senhor, se retira de nós. Aqui não foi Sansão que se retirou da presença de Deus. Pela desobediência, Deus, já o Senhor se tinha retirado dele. Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus, eu imagino que a obediência... Imagino não, a palavra diz, não me lembro bem agora, e Deus, Ele ama mais, aceita melhor, né? Qual a palavra seria correta? Ele prefere a obediência do que o sacrifício. E aqui temos um exemplo, né, de que Sansão
por conta de um inimigo usar alguém por importunando ali vários dias. Uma coisa que nós poucos têm, mas que o inimigo tem de sobra, é persistência. Por dias, Dalila importunou Sansão. O inimigo foi persistente na vida de Sansão. Ei, e na primeira batalha, no primeiro vento, você já quer desistir, né? Na primeira promessa de Deus, que um pouquinho que esteja demorando, e um pouquinho de vento que assoprou na tua vida, você desistiu? Cadê a persistência? Cadê a obediência? Lembre-se de uma coisa, há ventos na vida da gente que eles só vêm para poder abrir mais portas. Do mesmo jeito que ventos vêm, bate na porta da tua casa abrindo e fechando portas, pode ter certeza que muitos dos ventos que vão vir na tua vida são ventos que Deus permite, mas não para fechar e sim abrir a porta. Não sei se é uma porta financeira, se é uma porta espiritual, conjugal, se é uma porta da fé. Eu não sei qual é a tua comunhão, a tua intimidade com Deus. Eu não sei a que patamar, se você já chegou a viver a unidade da fé. Eu não sei que patamar você vive espiritualmente. Cada um tem um ciclo, tem um modo de se achegar a Deus. Nós temos um limite corporal e físico para se achegar a Deus, em joelho, em oração, em jejum. Mas nós não podemos ter limites para se achegar a Deus espiritualmente. E esses limites, sem obediência, os limites se limitam. Se formos desobedientes às palavras, aos princípios, preceitos, se formos desobedientes aos mandamentos de Deus, os nossos limites espirituais, eles vão sendo limitados. Eu tenho certeza que Deus não permite, Ele não nos entrega a promessa por conta da nossa desobediência, por conta da nossa boca suja, por conta de, só uma mentirinha, só um cigarrinho, só uma cervejinha. Desobediência. Se é mandamento, Deus não está pedindo, Ele está mandando. Então temos que ser obedientes. Mas Deus me prometeu, falou com 5 profetas e vem nos sonhos toda noite. E até agora não chegou minha promessa. Ei, Deus está sendo misericordioso demais ainda, porque Ele te fala todos os dias através dos profetas e dos sonhos. Você que não enxergou que a sua desobediência está te impedindo, te pondo barreiras. O vento que veio para abrir as portas, você desacreditou, ela fechou portas. Há ventos na vida da gente que Deus permite. Deus permite. Para abrir uma vermelha, para o povo de Israel passar. O que foi que abriu depois da palavra de Deus? Deus proferiu palavras, o mar se abriu com os ventos. Os ventos vieram, fortes ventos vieram para abrir passagem, abrir caminho para o povo de Israel passar. Vento aquele que eu imagino que devia, se não segurasse um no outro, saia voando. Vento. Vento no mundo espiritual, discernido da Bíblia, vento é tempestade, é coisa ruim que está vindo. Ô irmão, está passando um grande vento, hein? Que vento foi esse?
mas há ventos. Ei, passe a olhar o mundo, passe a olhar as coisas que acontecem ao teu redor com bons olhos. Olhe para coisas e momentos positivos. Ventos, muitas das vezes, são permitidos para abrir portas, abrir caminhos. Não faça como Sansão. Vamos levar a passagem Sansão e Dalila como um exemplo de obediência e de que a força consiste somente no Senhor. A não ser aqueles que querem confiar em carros e cavalos. Mas os que confiam no Senhor têm que estar obediente. Pois a força que consistia em Sansão não estava nos seus cabelos, mas sim na obediência de não raspar os seus cabelos. Pois bem, Deus, ele dá a oportunidade novamente para Sansão, né? Alegrando-se o coração, versículo 25, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão ao cárcere ao qual divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Pegaram Sansão, amarraram entre duas colunas grandes, amarraram Sansão com seus braços abertos, ele enfraquecido, pois sua força tinha saído, não os cabelos, mas a presença de Deus. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, versículo 28, peço-te que me lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Sansão tinha sido amarrado ali no meio daquelas duas colunas, e eles tinham furado os olhos de Sansão. Eles tinham furado um olho de Sansão. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino, fico olhando. Às vezes me vem, sabe, como se tivesse lá presente. Vejo aquela multidão de gente vendo tão falado Sansão careca, amarrado, olhos furados, aquela multidão querendo ver a morte do homem que era ungido de Deus, nazireu de Deus, escolhido de Deus. Imagina a multidão e os príncipes dos filisteus divertindo-se. E aí, Sansão, não era o mais forte, o mais bonito? Acabava-se com todo mundo. Sansão acabou com centenas e dezenas de homens, né, que eram os seus inimigos. Deus, ele sozinho, Deus lhe deu tamanha força, inacreditável, que jamais haverá. Pois Sansão clama ao Senhor para que ele se vingue dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Abraçou Sansão as duas colunas do meio que subsistia na casa e fez força sobre elas com a mão direita e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais do que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sansão em vida ele já tinha matado centenas e dezenas de centenas. E a Bíblia relata que nesse dia, quando ele faz força, que as colunas da casa caem, ele matou naquele dia. Imagina que não é uma casa, é uma mansão enorme, centenas de pessoas lá dentro, a casa cai, e a Bíblia diz, relata, que ele matou mais naquele dia com a casa caindo. Matou mais gente naquele dia do que em toda a vida dele. Ele, na morte dele, ele morreu junto. Mas Deus foi tão misericordioso que permitiu que Sansão, ainda assim, na morte, nos últimos minutos, se vingasse daqueles
queriam ver ele morto, que riam, que se divertiam. Olha, Deus, que Deus misericordioso esse. Sansão disse: imagino eu, vou morrer, mas se Deus permitir, os inimigos vão junto, não vão ficar de pé para poder sorrir no meu velório. Eu imagino Sansão ali fazendo força, aquela casa caindo, quantos milhões de pessoas não devia ter ali, gente? Olha a misericórdia de Deus, até no último dia. Ai, Sansão, lhe dou a força que você quer. Deu. Deus deu força ali no último momento. O que eu vejo sobre entendimento? Deus é misericordioso? É. Ele nos restitui a nossa força? Sim, nos restitui. Mas, porém, Sansão foi desobediente, Deus restituiu a força dele, porém, não deixou que se cumprisse justiça. Deus é amor, mas também é justiça, correto? Restituiu o pedido de Sansão, dá-me força, Senhor, para que eu me vingue dos meus inimigos. Deus deu força, mas também não deixou de cumprir a sua justiça. Houve desobediência, tem que pagar o preço. Então fica um alerta muito grande para todos nós. A obediência, ela é importante, mas a obediência do cristão que quer viver a palavra de Deus, quer viver pela fé, viver com fé, viver a verdade, o caminho, a verdade e a vida, viver em verdade, sem obediência, não sai do lugar. E se sair, é para vergonha. Então toma cuidado. Obediência sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo assim como nos amamos. Fico agradecido pela oportunidade de mais um dia com vocês, estar podendo me alimentar da palavra do Senhor, maná dos céus. Deus seja convosco. Deus, ele está no meio de nós. Ele vive, ele nos vê, ele nos ouve e nos responde. Fiquem todos com Deus. Logo mais teremos mais vídeos. Em nome de Jesus, e assim se ele permitir. Amém. E graças a Deus.